O livro de Ester nos leva de volta à antiga Pérsia, uma época de grandeza e opulência. Imagine palácios majestosos, cores vibrantes e a agitada cidade de Susa, a capital persa. Foi aqui, em meio ao esplendor da corte do rei Xerxes, que nossa história se desenrola. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, viviam no exílio, longe de sua terra natal. Eles enfrentaram conquista e cativeiro, seu destino incerto em uma terra estrangeira. É nesse cenário histórico que encontramos Ester, uma jovem judia, cuja vida está prestes a mudar o curso da história. A história de Ester é de coragem e fé, um testemunho do amor inabalável de Deus por seu povo. É uma história que nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando Deus parece distante, Ele está sempre trabalhando, orquestrando eventos para o nosso bem e sua glória. Ao mergulharmos na narrativa, vamos abrir nossos corações para as verdades atemporais tecidas ao longo deste relato bíblico cativante. A jornada de Ester começou na sombra do exílio. O Império Babilônico havia caído e a Pérsia agora governava. Muitos israelitas, incluindo Ester e seu primo Mordecai, permaneceram espalhados por todo o Império Persa. Eles se agarraram à sua fé, suas tradições, um farol de esperança em uma terra estrangeira. Mal sabiam eles que Deus estava prestes a usar suas circunstâncias, sua própria presença na Pérsia, para realizar um plano extraordinário. Ele levantaria Ester, uma jovem aparentemente comum, a uma posição de influência extraordinária. Ele usaria sua coragem para salvar seu povo da desgraça iminente. No centro da nossa história estão Ester e seu primo Mordecai, dois indivíduos que personificam a coragem e a fé inabalável. Ester, uma jovem judia de beleza notável, é criada por Mordecai, um homem sábio e devoto. Ele se torna seu guardião, seu mentor, uma fonte de força e orientação em um mundo frequentemente hostil à sua fé. A vida de Ester dá uma guinada inesperada quando o rei Xerxes, o poderoso governante da Pérsia, procura uma nova rainha. Ester, com sua beleza cativante e espírito gentil, é escolhida entre muitas jovens para se tornar a rainha da Pérsia. Mal sabe ela que este evento aparentemente feliz faz parte do plano divino de Deus para proteger seu povo. Enquanto isso, na corte do rei, uma figura sinistra emerge: Amã, o conselheiro perverso do rei. Amã, movido pelo orgulho e ódio por Mordecai, trama um plano para exterminar os judeus por todo o Império Persa. Ele usa sua posição de poder para influenciar o rei, garantindo um decreto que sela o destino de incontáveis vidas inocentes. O palco está montado para um confronto dramático entre o bem e o mal, entre as forças das trevas que buscam destruir e o Deus de Israel, que promete libertar seu povo. Ester e Mordecai se veem no centro dessa luta, sua coragem e fé colocadas à prova final. A jornada de Ester para se tornar rainha é um testemunho da mão soberana de Deus em nossas vidas. Selecionada entre muitas jovens, a beleza e o caráter de Ester cativam o rei Xerxes. Ele vê nela uma rainha digna de estar ao seu lado, sem saber de sua herança judaica. Ester se vê lançada em um mundo de luxo e poder, um mundo muito distante de sua educação humilde. No entanto, mesmo em meio à grandeza da corte persa, Ester permanece consciente de suas raízes. Ela carrega o peso da história de seu povo, a memória de seu exílio e o conhecimento de que seu destino está, em parte, em seus ombros. É um fardo pesado de carregar, mas a fé de Ester em Deus lhe dá força. Sua ascensão à realeza não é por acaso. Deus, em sua infinita sabedoria, orquestrou eventos, colocando-a em uma posição de influência, preparando-a para um momento como este. Ele tem um propósito para Ester, um chamado divino que exigirá imensa coragem e fé inabalável. Enquanto Ester se ajusta à sua nova vida como rainha,
uma tempestade se forma. Mordecai, um homem de princípios inabaláveis, descobre um complô para assassinar o rei Xerxes. Ele alerta as autoridades, salvando a vida do rei, um ato de lealdade registrado nas crônicas reais. No entanto, o perigo espreita mais perto de casa. Amã, o conselheiro ambicioso e vingativo do rei, nutre um profundo ressentimento por Mordecai. Mordecai, um judeu devoto, se recusa a se curvar a Hamã, reconhecendo que tal homenagem pertence apenas a Deus. Enfurecido pela rebeldia de Mordecai, Amã planeja vingança, não apenas contra Mordecai, mas contra todos os judeus no Império Persa. Amã manipula o rei, explorando sua confiança e autoridade para emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus em um dia específico. O édito se espalha como um rastilho de pólvora por todo o vasto império, lançando uma sombra de medo e desespero sobre as comunidades judaicas. Sua própria existência está ameaçada, seu futuro incerto. Seção 5. O apelo de uma rainha. Ester arrisca tudo por seu povo. A notícia do decreto chega a Ester, enchendo-a de angústia. Ela está dividida entre a lealdade ao seu povo e os riscos associados a revelar sua identidade judaica oculta ao rei. Mordecai, reconhecendo a gravidade da situação, envia uma mensagem a Ester, instando-a a intervir. Não pense que, porque você está na casa do rei, somente você escapará dentre todos os judeus. Mordecai avisa Ester: pois se você se calar agora, socorro e livramento para os judeus virão de outro lugar, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se você não alcançou a posição de rainha para um momento como este? Ester 4, 13 e 14. As palavras de Mordecai acendem um fogo dentro de Ester. Ela percebe que sua posição como rainha não é uma coincidência, mas uma nomeação divina. Ela deve agir, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida. Seção 6. Triunfo sobre a adversidade. A mesa vira em Suzã. Com coragem inabalável, Ester elabora um plano. Ela pede que o rei e Amã compareçam a um banquete, onde ela revelará sua identidade oculta e implorará pela vida de seu povo. O rei concorda, sem saber do drama que está prestes a se desenrolar. Durante o banquete, Ester expõe a trama perversa de Amã, revelando seu ódio profundo pelos judeus. Ela implora por seu povo, expondo a injustiça do decreto e as consequências devastadoras que ele teria. O rei, enfurecido pela traição e engano de Hamã, ordena sua execução imediata. A mesa virou. A própria forca que Hamã havia construído para Mordecai se torna seu próprio local de execução. O decreto contra os judeus é revogado e eles recebem o direito de se defender. O que era para ser mal se transforma em uma oportunidade de libertação e vitória. Seção 7. Ecos de coragem. Lições do livro de Ester. O livro de Ester ressoa com lições atemporais que continuam a nos inspirar e desafiar hoje. É uma história sobre coragem, fé, providência divina e a importância de defender o que é certo, mesmo diante da adversidade. A coragem de Ester brilha como um farol de esperança. Ela nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir mesmo quando estamos com medo. Sua fé em Deus a capacita a arriscar tudo. Sua posição, seu conforto, até mesmo sua vida, pelo bem de seu povo. Mordecai também exemplifica a coragem. Ele se mantém firme em suas convicções, recusando-se a se curvar a Hamã, mesmo que isso signifique se colocar em risco. Ele entende que a verdadeira lealdade a Deus, às vezes, exige desafiar a autoridade humana. A história de Ester também revela a mão da providência divina. Mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos para o nosso bem e sua glória. A ascensão de Ester à realeza
a descoberta de Mordecai da conspiração contra o rei e a queda final de Hamã, tudo aponta para o plano soberano de Deus. Por fim, o livro de Esther nos lembra da importância da lealdade, tanto a Deus quanto uns aos outros. Esther arrisca sua vida por seu povo, demonstrando lealdade inabalável à sua herança e sua fé. Suas ações nos inspiram a defender o que é certo, a defender os marginalizados e a nos manifestar contra a injustiça. Seção 8. Um momento de festa. A celebração alegre do Purim. A história de Esther culmina em uma celebração alegre conhecida como Purim. Este feriado festivo comemora a libertação do povo judeu da trama perversa de Hamã. É um momento de festejar, trocar presentes e lembrar da fidelidade de Deus. Durante o Purim, o livro de Esther é lido em voz alta nas sinagogas, relatando a vitória milagrosa sobre seus inimigos. A história é recebida com uma mistura de risos e lágrimas, aplausos e vaias, enquanto a congregação celebra o triunfo do bem sobre o mal. As crianças se vestem com fantasias, muitas vezes retratando Esther, Mordecai e até mesmo o vilão Hamã. O Purim é um momento de alegria, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está conosco. É uma celebração de coragem, fé e o amor inabalável de Deus por seu povo. A história de Esther continua a ressoar com o povo judeu em todo o mundo, um testemunho do poder duradouro da fé e da importância de lembrar da fidelidade de Deus ao longo da história. Seção 9. O legado de Esther, vivendo com coragem e fé. Hoje, a história de Esther não é apenas um conto antigo. É uma mensagem atemporal de esperança e coragem que transcende o tempo e a cultura. Ela fala ao espírito humano, lembrando-nos de que mesmo diante da adversidade, mesmo quando cercados pela escuridão, podemos fazer a diferença. Como Esther, somos todos chamados para sermos luzes no mundo, para defender o que é certo e para nos manifestar contra a injustiça. Podemos não ser chamados para ser rainhas ou reis, mas somos todos chamados para ser servos fiéis de Deus, usando nossos dons e talentos para fazer a diferença na vida dos outros. Todos nós podemos aprender com o exemplo de coragem de Esther, sua disposição de arriscar tudo pelo bem de seu povo. Todos nós podemos nos esforçar para imitar a fé inabalável de Mordecai e seu compromisso em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A história de Esther nos desafia a nos perguntar: quais gigantes estamos enfrentando em nossas próprias vidas? Que injustiças partem nossos corações? O que podemos fazer, por menor que pareça, para fazer a diferença? Seção 10. Buscando um significado mais profundo. Discussão em grupo e estudo bíblico. O livro de Esther oferece uma riqueza de sabedoria e inspiração para nossas vidas hoje. Uma das melhores maneiras de mergulhar mais fundo em sua mensagem é por meio de discussão em grupo e estudo bíblico. Aqui estão algumas perguntas para você começar. Quais são alguns dos desafios que Esther e Mordecai enfrentaram por causa de sua fé? Como a coragem e a fé de Esther inspiraram aqueles ao seu redor? O que a história de Esther nos ensina sobre a importância de defender o que é certo? Como podemos aplicar as lições de coragem, fé e providência divina em nossas próprias vidas hoje? De que maneiras Deus orquestrou eventos em sua vida, mesmo quando você pode não ter percebido na época? Ao discutir essas e outras perguntas que vierem à mente, ouçam uns aos outros com corações e mentes abertos. Estejam abertos às diferentes perspectivas e percepções que cada pessoa traz para a mesa. Permitam que o Espírito Santo guie suas conversas e revele verdades mais profundas a vocês por meio das Escrituras.